majestosa ilha do norte da Nova Zelândia. Uma terra famosa pelos seus vulcões e pelas paisagens imponentes. A nossa viagem começa aqui, em Auckland. Espalhada entre duas costas e assente sobre 48 vulcões adormecidos, esta cidade movimentada é a maior do país. Pouco antes do amanhecer, à estação de Auckland Strand, chega o nosso comboio e a nossa equipa também. Viajarão em grande estilo em 5 carruagens com uma locomotiva diesel elétrica, num percurso descrito como um milagre da engenharia. Para alguns é a primeira vez que viajam neste comboio, mas para outros é uma viagem nostálgica, numa linha férrea que conhecem bem. Com a hora da partida a aproximar-se rapidamente, Bruce, o nosso assistente de bordo, também se apressa. So I basically look after all the staff and make sure they get fed and watered, look after any passenger issues, just basically make sure everything goes to plan. So yeah, what do you call it? Holding everything together. E às 7h45 em ponto, estão de partida. Right, ready for liftoff. Well, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of KiwiRail, welcome on board this Northern Explorer service to Wellington. Esperemos que hoje ninguém adormeça. Às 2h30 de viagem, entramos em King Country. A chegada dos europeus e do caminho de ferro trouxe enormes mudanças para os Maoris. Surgiram conflitos e as suas terras foram confiscadas. Esta foi uma época profundamente lamentável na história da Nova Zelândia. O professor Tom Roa explica-nos tudo. When the railway was put through, Māori had no control. And so the desecration of those kinds of spaces were beyond our control. They lost their lives, their livelihoods. All of this land that we see on both sides of us at the present time were taken away. O caminho de ferro passava perto do Monte Taupiri, uma montanha sagrada, panteão da realeza Maori. This is the burial place of the Maori kings. As you can see, the mountain is really covered with grave sites. It's the most sacred space for the Waikato people, and here it is right beside the railway. Nos últimos anos, o governo tem estado a tentar corrigir os erros do passado, mas ainda há muito a fazer. Não admira que um ancião e guerreiro Maori tenha dito: continuaremos a lutar sempre, para todo o sempre. Já percorremos a porta de entrada para o Parque Nacional de Tongariro. Os passageiros desembarcam aqui seus 3 famosos vulcões: Monte Ngaururoa, Monte Tongariro, Oapeu, o mais elevado, com uma altura de 2.797 metros. Lagos encontra-se a famosa Travessia Alpina de Tongariro. 140 mil pessoas por ano fazem esta incrível caminhada de mais de 19 quilómetros. Até agora, relativamente plana, a nossa viagem muda abruptamente. Os rios que descem dos vulcões cortam pelo planalto, formando ravinas profundas. Os topógrafos dos caminhos de ferro só podiam evitá-las criando desvios demasiado longos. Por isso construíram uma série de viadutos gigantescos e complexos, incluindo este, o imponente Makatote,
o mais alto da linha principal, com 79 metros de altura e 262 metros de comprimento. O fabrico do aço para este viaduto começou em 1906. Mais extraordinário foi o facto de todos os materiais terem de ser transportados a cavalo e de carroça, desde Rairimo, incluindo 15.400 metros quadrados de aço para construir a intrincada estrutura de treliça. Coming up shortly, we will cross the new Hapua Whenua Viaduct, which is a concrete structure that's still the longest viaduct on the North Island main trunk, and it was built in the 1980s as part of the realignment of the central section of the main trunk for the preparation of electrification. O viaduto Hapua Whenua é uma construção curva rara que se estende graciosamente por 284 metros a 45 metros de altura. Mas em vez de um, são dois, uma vez que também existe o viaduto de treliça de aço original de 1908, entretanto abandonado. Atualmente é um popular trilho para caminhadas e passeios de bicicleta. A nossa próxima paragem é na estação de Oakuna. Até 1908, esta estação era o terminal dos comboios de Wellington. A partir daqui, os passageiros tinham de ir a cavalo e de carruagem até ao National Park, onde podiam apanhar um comboio para Auckland. Operar uma linha férrea perto de um vulcão ativo tem os seus perigos. Mas o maior risco nem sempre é a lava e as cinzas. Numa erupção, a pior ameaça é o lago da cratera do Monte Ruapeu. Se as paredes se desmoronarem, libertarão um laar, um rápido fluxo de lama destruidora. O nosso comboio está agora a aproximar-se de Tangiway, um nome maori adequado, que significa águas que choram. Em 1953, Bárbara vivia perto da linha férrea com a sua família. A tragédia aconteceu no dia 24 de dezembro. I remember coming home from midnight church on Christmas Eve, and turned the radio on expecting Christmas music. And there was this dreary music and saying what had happened. And we just couldn't believe that this could be happening in New Zealand. As margens do lago da cratera do Ruapeno cederam, libertando uma torrente de água e detritos. A força foi tal que varreu a ponte em Tangiway, poucos minutos antes da chegada do expresso noturno Wellington-Auckland. A locomotiva e 6 carruagens mergulharam na torrente de lama gelada. Morreram 151 pessoas. 20 delas nunca foram encontradas. O laar foi tão forte que uma carruagem foi arrastada 5 quilómetros rio abaixo.
You can see here on this memorial all the names of all the people, and young and old. And it was full at Christmas time. O momento do acidente não podia ter sido pior. People were going home to have a joyous Christmas, and that should happen. It's unbelievable. I think I was probably 16, but it's a memory that's stuck in the back of my mind forever. Atualmente a área tem 6 sistemas de alerta de lar e pontes como esta são reforçadas para evitar que um desastre deste tipo possa acontecer novamente. Estamos numa magnífica viagem de comboio, em constante mudança, de Auckland para Wellington, a capital do país. O nosso Northern Explorer, com destino a sul, já percorreu mais de 400 quilómetros. We get little things like this sometimes where everybody comes down in waves and you'll get like a little break for 10 minutes and they'll all come down again. On a busy train we can have queues out the door, like down to the thing, but we serve them pretty fast and people eat a lot on them when they're travelling. I don't know why, and they drink a lot too. So yeah, fun times. I love trains. Thank you. Just love the noise, love the love the I love trains. Big flight. And the views, I mean, women can't pay for these views, can you, really? We're travelling through the Rangitikei district and with about 8 hours of the journey completed so far, I'm certainly feeling alive and awake and with full senses. Sister here has been trying to do the nod off, but I'll give her due credit. She hasn't shut her eyes yet, so we're still going. So I thought I was in for a winner. No, I was just unblocking the ears from the altitude drop. Do you believe that? Yes, I do. Estamos agora a viajar numa nova secção da linha férrea, inaugurada em 1981. O desvio de Mangaoeka, com mais de 6 km de comprimento. Para isso foi necessária a construção de 3 enormes viadutos, tão espetaculares que são imperdíveis. Here's the first of the viaducts. This is the North Rangitikei Viaduct. Com uma altura de 78 metros acima do rio Rangitikei, a ponte atravessa as falésias brancas Papa. Estas rochas especiais, de lama e silt, são únicas nesta zona. Mas há algo especial de que todos estão à espera. Here's the big South Rangitikei Viaduct. É uma das pontes ferroviárias mais altas e mais compridas da Nova Zelândia. Além de estruturalmente forte, aguentando os 110 comboios que a atravessam todas as semanas, pode também balançar com abalos sísmicos, algo inédito em todo o mundo. Só no ano passado ocorreram 65 sismos nesta zona e em toda a Nova Zelândia foram registados 15.000. O engenheiro Rudolf trabalhou durante muitos anos como construtor de pontes. Agora faz parte da equipa que mantém este viaduto especial. I mean, this is the beauty of being a bridge engineer. You can get out of the office, spend a day and look at beautiful bridges. What more do you want? This is a beautiful bridge. And whether it was intentional or not, but the concrete, which is very often not seen as very aesthetic, but if you superimpose that onto the papa, the mudstone, it fits in pretty well. Earthquakes do pose a big risk for bridges in particular, because very often bridges are lifelines and links. If the bridge goes down, it's a major disruption. And so, yeah, they pose challenges to engineering.
Surpreendentemente, as torres gêmeas de 78 metros de altura não estão fixas ao solo. As torres estão isoladas da terra por engenhosos sistemas de pinos de aço que funcionam como amortecedores, permitindo algum movimento para dissipar a energia de um terremoto. What's going to happen is the earthquake will effectively shake the ground, but in effect the bridge is going to start doing this, it's going to start rocking, and in that case there will be pressure on that leg on the other side. For example, if it's this way, and this damper will try and keep it down. And because of the nature of seismic forces, there's normally an oscillation, so you could end up with the bridge starting to do this. And so the whole design is predicated around keeping those legs down on the ground. This is a magnificent piece of engineering. Its simplicity, it's clean. It's the first in the world that seismic dampers has been used in a bridge. Embora este viaduto pareça simples, foi projetado para lidar com os maiores fenómenos sísmicos. A partir de Palmerston North, percorremos 80 km através da fértil região agrícola de Manawatu para chegar à costa de Kapiti, um lugar que está no coração da Margaret. This is my part of the world. I moved here permanently a couple of 18 months ago when I retired. And I guess part of that special is our grandfather bought the first section there when the beach was opened in 1928. And so as kids, that's where we always went to after we got the train to Palmerston. We'd come down to the beach. Hoje, Margaret não vai desembarcar aqui, em Paraparaumoa. Mas se o fizermos, é um bom sítio para partir numa aventura. A quase 5 km da costa fica a ilha de Kapiti. Apesar de ter apenas 10 km de comprimento e 1,5 km de largura, é habitada há mais de 800 anos, sendo também um santuário para muitas espécies de aves ameaçadas. Tania Barrett vive e trabalha aqui a tempo inteiro. This is all our supplies coming off from the mainland. Island living. Como guia e guardiã da natureza, fala sobre a importância de proteger a ilha. They brought 5 little spotted kiwis out here in 1912, and those 5 birds saved that species from extinction. Mas não é só a vida selvagem que tem aqui uma longa história. A família de Pania também. 15 centenas de maoris vieram para cá na década de 1820, incluindo o seu tetravô. Antes da sua chegada, os baleeiros europeus já tinham estabelecido aldeias na ilha. O mar da Tasmânia, ali perto, era um viveiro de baleias. Os maoris aperceberam-se de que poderiam beneficiar do comércio com estes colonos. My family arrived here in the 1820s and have had a presence on the island ever since, always as the kaitiaki or the guardians of Kapiti Island, keeping a watchful eye over what goes on out here. No início, dedicaram-se à caça à baleia, estabelecendo laços com os europeus. They very quickly established a relationship with the whalers. So they knew they had these different technologies, they knew they had different food supplies, they knew that they had the muskets or the guns, and they knew what kind of firepower that could provide and protection that could provide for the Māori people. My great-great-great-great-grandmother, Me Tāpiri Waipunahau, was married to George Stubbs, the whaler. They set up a whaling station on Motu Ngarara, one of the 3 small islands. They had 2 sons. Estas crianças cresceram entre 2 mundos para que cada comunidade pudesse beneficiar. In its heyday of about 3,000 people living out here stretched along the island, but through that time they were so successful at whaling that they almost hunted those whales to extinction. Os ilhéus não tiveram então outra alternativa senão voltar-se para a terra. Começaram a cultivar depois de desbastarem 80% da sua exuberante floresta nativa. Só passados mais 50 anos, em 1897, é que o governo da Nova Zelândia declarou a ilha uma reserva natural de floresta e aves. As explorações agrícolas foram removidas, as aves nativas foram reintroduzidas e todos os predadores foram erradicados. A ilha deixou de ser um santuário para o gambá.
They took out 22,000 possums over a 6-year period through that process. They know how many they took because they were getting paid per tail. As aves autóctones puderam então prosperar. Atualmente a ilha alberga pelo menos 60 espécies, como o ueca, que não voa. Os kaka, os simpáticos oportunistas da ilha. E os tímidos takae, que precisam de algum incentivo. So that's Blitzen. Blitzen was brought out here last summer in an arranged marriage to come in and settle in with her in the hope that they would become friends and then start breeding. Nos últimos 100 anos, a família de Pania tem continuado a proteger a ilha. Quiseram sempre partilhar o local e o seu trabalho de conservação com os visitantes, de formas bastante surpreendentes. A sua bisavó instalou campo de bowling. She also encouraged people to come out and stay with her as like an island retreat, and then had her tennis court and her lawn bowls just out here, and she would host people out to come and stay with her. So she was sharing it with these upper-class European people, and then she would also share with them the stories of our people and how we ended up being here in the first place and how Māori connect to the land as well as playing bowls and tennis at the same time. But then go back and start talking and filtering that story out amongst the community of the upper-class European. Lots of people say, oh, you know, she'd be so proud of you guys for still doing what you do out here. But the reality is that she wouldn't be proud of us, she would be expecting us to do this. She would be expecting us to be holding on to the land and sharing it with people and sharing our whānau story and why we are still here. Kapiti, that's the end of Kapiti. Wherever you are on the coast, you can always see Kapiti. So you get all the different aspects. It's a very sacred place for a lot of people. O nosso comboio continua a deslocar-se ao longo da gloriosa costa de Kapiti, enquanto sobe em direção a Wellington. It's always changing depending on the sea, the sky. It's beautiful. I just love it. São quase 6:30 da tarde e à altura dos nossos velhos companheiros de viagem se despedirem. Welcome to Wellington. Oh, thank you. Thank you. Come and join us again, Alan. You know you love travelling by train. So. And you're welcome anytime, of course. Oh, you are. I'll be on a train at a moment's notice, you know, my travelling, and I look forward to seeing you and having your expertise and joyous banter at any time. Is it an addiction? No. I think it is. Obsession. Right, yeah, that's right. Após mais de 400 quilómetros e 11 horas de viagem, o nosso comboio chega à estação ferroviária de Wellington. See you again. Esta estação emblemática, que resistiu a terremotos, é a porta de entrada para Wellington. Situada entre o Porto cintilante a sul e as colinas exuberantes a norte, esta cidade tem uma população de apenas 214 mil habitantes. Não admira que seja chamada a pequena capital mais interessante do mundo. Na nossa viagem pelo coração dinâmico da Ilha do Norte, desde Auckland até Wellington, conhecemos grandes feitos da engenharia. Atravessamos uma terra de vulcões ativos. Exploramos pontes imponentes. Antes de chegarmos à bela costa de Kapiti, numa das viagens de comboio mais panorâmicas e cativantes do mundo.